Mas vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que vieram aqui no meu canal depois do vídeo, daquele vídeo que eu coloquei semana passada, falando das dificuldades de se morar numa grande capital como é a cidade de São Paulo. E muita gente que mora no exterior e que tem vontade de vir morar em São Paulo, aqui em São Paulo, me fizeram a seguinte pergunta: G, quer dizer que se eu for para São Paulo e eu não ter dinheiro para morar, para pagar um apartamento, para pagar uma casa, eu corro risco de morar dentro de um carro? Eu corro risco de morar na rua? O que fazer se você não tiver dinheiro, se você não tem como, não tem mais nada, você está em fase de desespero e você não sabe o que fazer aqui em São Paulo? Você é imigrante, você vem de um outro país, você não conhece ninguém e você não tem lugar para morar. O que você vai fazer? É o que eu vou contar no vídeo de hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G, bem-vindos. Semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal e falando um pouco de como é morar aqui em São Paulo e falando um pouco das dificuldades que é você morar numa grande metrópole. Uma das coisas que acontece muito quando você é estrangeiro e mora num outro país é você dividir um apartamento, dividir uma casa com alguém, com um amigo seu, né? Não necessariamente do mesmo país. Isso acontece muito. Só que esse morar junto, morar com alguém, nem sempre dá certo. Algumas pessoas acabam saindo e não conseguem ficar morando muito tempo com os colegas. Só que você sabe, gente, às vezes, morando com os colegas, as pessoas acabam brigando, ou seja, não dá muito certo. A pessoa acaba saindo da casa e isso altera muita coisa na vida dela. Tem coisas que é preciso deixar bem claro. Uma pessoa que muda de país, ela tem que mudar preparada, ela tem que estar preparada para mudar de país, porque vai enfrentar várias coisas, né? Diversas coisas, que é outro país, uma outra cultura, mas principalmente ela precisa pensar na estrutura. Se ela vai mudar de país, ela tem que ter onde morar, com quem morar. Só que imagine você mudou para um país que seja o Brasil, qualquer outro país do mundo, aí de repente alguma coisa não dá certo, você gasta todo o teu dinheiro, você fica sem dinheiro para pagar aluguel, você fica numa situação de muito desespero. Eu não sei como é isso em outros países, né? Se você fica numa situação de vulnerabilidade, sem dinheiro, sem ter onde ficar. Eu fico imaginando você que não tem parente nenhum na cidade que você está, você não tem onde morar, não tem dinheiro, o que você vai fazer? Olha, eu não sei como funciona em outras cidades brasileiras, mas aqui em São Paulo existem maneiras que podem ajudar você. Se acaso acontecer uma situação dessas com você, se acaso acontecer uma situação em que você se for pego de surpresa, sem dinheiro, sem lugar para morar, existem algumas formas que podem fazer com que você saia dessa angústia e desse sofrimento. Aí você vai falar assim: ah, mas o governo vai ter que pagar para essa pessoa ficar morando. Não, gente, não é bem o governo também, mas existem algumas associações, algumas organizações, principalmente filantrópicas e religiosas, que tem alternativas para pessoas que passam por uma situação de vulnerabilidade em um país que não é seu e que essa pessoa possa ser ajudada. Muitas organizações sociais, como a Igreja Católica, aqui em São Paulo, o Cefras, a Secretaria de Direitos Humanos, alguns lugares que ajudam, são inúmeras organizações. Eu vou falar de algumas delas, que caso aconteça de você precisar, onde você ir aqui em São Paulo, eu vou falar de algumas delas para você saber aqui hoje. É claro que uma das primeiras coisas que um imigrante precisa se preocupar quando ele muda de país é justamente regularizar a situação dele, né, como imigrante. Como ele é estrangeiro, ele precisa ir na Polícia Federal, regularizar a sua permanência no país, regularizar a sua documentação. Vocês sabiam que todo imigrante, todo estrangeiro que mora no Brasil, ele pode tirar o CPF? O CPF é uma das primeiras documentações que esse estrangeiro precisa resolver. Então ele precisa ter o CPF. Nós brasileiros temos um documento aqui que a gente chama de RG, que é o Registro Geral, né? Para quem mora aqui no Brasil. O RG, inclusive, é um documento que não vai existir mais daqui a uns dias. No entanto, o estrangeiro, ele tem sim que fazer um documento parecido com o RG, mas o nome desse documento é RNM. O RNM é como se fosse um RG, mas é um registro nacional migratório que o imigrante precisa ter, né? O imigrante precisa ter. Então esse é um documento que ele precisa tirar.
Então a primeira coisa que um estrangeiro precisa resolver é a situação dele dentro do Brasil. Ele precisa estar regular aqui no Brasil, né? Ele precisa estar direitinho por aqui, porque se a polícia pega ele sem documento, é complicado, é muito complicado. Então tem que regularizar a situação dos documentos dele. Primeira coisa que precisa fazer é isso. Você chegou no Brasil, você regularizou a sua situação junto à Polícia Federal, você regularizou a situação em que você quer ficar, que tipo de permanência você vai ter no Brasil, se é uma permanência como turista, se é como estudante, enfim, isso você resolve lá na Polícia Federal. Você regularizou a sua situação como um turista, como um residente que é estudante. Eu não sei qual a residência que você vai, qual a permanência que você vai fazer no Brasil, né? Aí você vem, você aluga uma casa, você vai morar com amigos, seus amigos que já são do seu país, que já moram aqui no Brasil. Só que você sabe, né, gente? Às vezes morar com os outros não dá muito certo. Mesmo com gente da sua cultura, do seu país, às vezes não dá muito certo. Você quer morar sozinho. Por algum motivo, você decide morar sozinho. Mas há coisa na vida da gente que a gente não está preparado para fazer, né? Então vai que não dá certo, vai que você não vai conseguir morar com teus amigos, por algum motivo, você não vai morar com teu amigo. Aí você vai ter que alugar um outro lugar para você. Aí que é o problema. É aí que está o problema do vídeo passado, que são as questões burocráticas do aluguel, né? Que são as questões burocráticas. Como que você vai pagar um aluguel que é caro? E detalhe, como que você vai conseguir um financiador? Então o que acontece? Você certamente não esperava por isso, e é aí que é o problema maior de quem vem morar no Brasil. Então, o que fazer se isso acontecer com você? É justamente por isso que eu decidi vir aqui para fazer um vídeo para falar para vocês de como é esse processo da imigração no Brasil. A pessoa chega no Brasil e o que ela vai fazer caso aconteça dela não ter um lugar para morar. Você não está no seu país, mas você está no Brasil. E o Brasil é uma terra que acolhe todas as pessoas. E principalmente se você está numa situação de vulnerabilidade e você não sabe o que fazer. Eu vou agora para o centro de São Paulo e vou mostrar um lugar onde alguns imigrantes que por algum motivo não conseguiram encontrar um lugar para morar, ou então estavam morando e de repente se viram numa situação difícil e elas conseguiram resolver os seus problemas. Eu estou aqui na Sé, uma das maiores estações do metrô do Brasil. E esse lugar aqui, na região central de São Paulo, fica aqui na Sé. E eu vou mostrar para vocês já já onde fica. Uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e ela é estrangeira, ela não sabe onde ir, ela tem um lugar onde ela pode ir. E é aqui pertinho da Praça da Sé. E eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco. E vocês vão conhecer que lugar é esse. Afinal de contas, eu estou aqui numa das maiores cidades do mundo. Vocês estão aqui no centro de São Paulo. E aqui é a Sé. Aqui é a estação da Sé. E aqui muito próximo fica esse lugar onde os estrangeiros poderão buscar ajuda. No caso de uma situação onde ela não tenha onde ela morar. E as igrejas católicas, elas têm essa função, que é uma função muito importante, que é justamente o processo migratório dessas pessoas que vêm para o Brasil, especialmente aqui na cidade de São Paulo. É na região central de São Paulo que está localizado o bairro do Glicério, e é no Glicério que está localizada a Casa do Migrante. A Igreja Nossa Senhora da Paz, inaugurada no ano de 1940 pelos missionários calabrinianos, hoje acolhe 3 paróquias, a do bairro do Glicério, a dos italianos e a da comunidade hispano-americanos. Como eu havia dito para vocês hoje,
uma das instituições que mais apoiam os imigrantes no Brasil e no mundo é a Igreja Católica. E a Igreja Católica aqui do centro é a Igreja da Paz. E a Igreja da Paz é uma das instituições nacionais brasileiras que dá apoio aos refugiados e aos imigrantes do mundo todo que eventualmente passa por algum tipo de situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo, na região central. Essa é a Igreja da Paz, essa que acolheu muitos imigrantes que vieram de diversas partes do mundo, principalmente do Haiti. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que fica esse bairro aqui. É um lugar bem populoso e como são muitos imigrantes que vieram morar aqui, eles acabaram ficando aqui na região do centro mesmo, aqui na região do Glicério. Muitos estabeleceram residência e esses imigrantes que foram acolhidos aqui no centro, eles encontraram alguns lugares para ficar, principalmente lugares, né, como seus apartamentos e casas. Tem muitos imigrantes que acabaram adotando o Glicério como seu lar, o seu bairro de residência. E vocês vão perceber que tem muitas pessoas que trabalham, que vendem, que fazem todo o comércio em geral aqui. E eu vou mostrar para vocês, são trabalhadores, a maioria deles são haitianos. E aqui em frente à Igreja da Paz, vocês podem ver que já tem alguns imigrantes por aqui. E aqui você pode ver que tem algumas pessoas que estão trabalhando aqui, e são pessoas que acabaram adotando o bairro do Glicério como sua casa, como sua residência. A maioria dessas pessoas que aqui estão não são brasileiros, são pessoas que são de outros países, são trabalhadores que estão aqui morando. A maioria dessas pessoas que estão aqui são pessoas de outros países. E hoje, muitas dessas pessoas que na época foram acolhidas pela Casa do Imigrante acabaram adotando o bairro do Glicério, que é esse bairro aqui onde eu estou agora, como seu bairro, né, de residência. Então muitos moram aqui. Então, primeiro, eles foram acolhidos aqui pela igreja, né, aqui do lado da Casa do Imigrante. Elas foram acolhidas, né, por esse lugar. E depois elas acabaram fixando residência aqui. Então, elas além de adotarem São Paulo como a sua cidade, elas também adotaram o bairro do Glicério como seu bairro, onde elas construíram suas residências. Ah, São Paulo. Pessoas no mundo todo vivem aqui. Trouxeram em suas bagagens sonhos e esperanças. E às vezes, por algum motivo, isso foi interrompido. Ah, mas os nossos sonhos, jamais devemos desistir dos nossos sonhos. Não devemos jamais perder a esperança. Lutar até o fim. Se preciso for, nós temos que pedir ajuda, mas desistir dos nossos sonhos, jamais. Chegando no final de mais um vídeo, estou aqui de volta e espero que vocês tenham gostado, mas preciso deixar claro algumas coisas. A Casa do Imigrante, que fica no centro, ali no bairro do Glicério, ela é uma casa que foi criada principalmente para atender a uma camada de pessoas que vêm de outros países e que por algum momento passou a ter algum tipo de necessidade, principalmente de habitação. Então a Casa do Imigrante, ela está ali para acolher essas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Mas não é tão simples assim. É claro que essas pessoas precisam passar por uma entrevista e disputar uma vaga com muitas e muitas pessoas que estão também aguardando uma vaga. Então não é tão automático assim que a pessoa já vai chegar e já vai conseguir essa vaga. Mas não é impossível. É claro que a pessoa que sai de seu país, ela não espera passar por uma situação dessas, de ter que morar num equipamento social, numa casa para imigrantes, que aí vai ter que morar com muitas e muitas pessoas de outros países, de outras culturas, e que, logicamente, não deve ser fácil. Mas é uma oportunidade da pessoa conseguir ajuda num momento muito difícil que ela esteja passando na vida dela. Uma coisa que muita gente não imagina é a quantidade de mulheres que ficam em situação de vulnerabilidade, mulheres de outros países que vêm para o Brasil. Envolvem-se com questões ilícitas e acabam presas e depois recebem a liberdade e ficam aqui no Brasil quase que de maneira autoritária, então obrigadas a se ver num país que não é seu. Eu vou fazer uma live para falar melhor sobre essas coisas. A pessoa que busca uma vaga numa casa de acolhimento como as casas do imigrante, que são feitas e foram ajustadas para as pessoas que vivem em outros países, elas precisam pleitear uma vaga. Não é tão simples assim.
ela terá que participar de uma seleção. Faz essa seleção, geralmente é uma equipe técnica, composta por psicólogos, assistentes sociais. E obviamente que a pessoa vai ter que concorrer a essa vaga com outras pessoas. E ela vai ter que ter paciência de esperar. Então é por isso que eu digo, a estrutura que você tem que ter quando você vem para um país que não é seu, é uma estrutura que você precisa planejar direito para você não ter surpresa e não depender de uma casa de acolhimento social. Eu desejo a você que está vindo para o Brasil boa sorte. Venha, se você tiver que vir, é um sonho, venha. A gente torce para que dê tudo certo. Mas se não der certo, um dos lugares aqui em São Paulo que você deve procurar é a região central, na Casa do Imigrante. E quanto a você que ficou até aí, deixa seu like, faz a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.